Eu quero ler com vocês Salmo, o meu tempo praticamente já foi, me atrapalhei, mas eu quero ler com vocês Salmos 1. Salmos número 1. Salmos número 1 eu quero ler com vocês. Eu quero ler com vocês versos de número 1, 2 e 3. Salmos 1, 2 e 3 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém e amém. Pai Celeste, precisamos da Tua orientação, da Tua iluminação na nossa mente, para entendermos a Tua palavra como convém. Por isso eu te peço, ó Pai, a Tua ajuda, que as distrações venham sair deste ambiente, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero rogar a tua atenção, eu tenho ali 35 minutos. Esse salmo aqui é uma aula para nós. É um salmo que eu amo muito. Se você já recebeu alguma notificação minha parabenizando por algo, eu amo colocar o verso de número 3. E eu senti no coração de voltar a estudar e refletir neste salmo, depois de algum tempo, para analisar com cuidado algumas lições aqui contidas. Observe, se você puder manter a Bíblia aberta ou o telão, ser rápido comigo. Se você observar o verso de número 1, o verso de número 1 diz assim: Bem-aventurado. Uma pausa aí. Na versão que estamos lendo, a corrigida, a atualizada e algumas outras, usa a expressão bem-aventurado. Tem algumas outras traduções que eles usam uma outra expressão que é como é feliz. Então, repito, alguns usam a expressão bem-aventurado e outros usam a expressão como é feliz. Outros usam a expressão felizes são. E no inglês, eles usam uma expressão bem diferente, que é a palavra blessed, ou seja, abençoado é o homem. Então, nós temos aí algumas expressões: bem-aventurado, felizes são, ou abençoado é o homem. Abençoado é o varão, ou seja, bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é a pessoa, bem-aventurada a família, bem-aventurado o jovem, feliz é o jovem, feliz é a mulher, feliz é o homem, ou abençoado é o homem, abençoada é a casa, é a família. Então nós temos aqui, nessas primeiras palavras do verso de número 1, a trajetória de um homem, a trajetória de uma vida, de uma jornada, de um homem que vai ter decisões para tomar, de um homem que vai enfrentar conflitos, de um homem que vai estar em vale de decisões da vida. E nós temos aqui um homem, como nós, que precisa das bênçãos de Deus. Você concorda comigo? Quem aqui precisa das bênçãos de Deus? Só para ter certeza que eu estou pregando para o público certo. Quem aqui precisa das bênçãos de Deus? Quem aqui quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Quem aqui quer ser abençoado? Então aqui neste salmo nós temos os ingredientes, as lições, a mensagem divina para uma vida poderosa, para uma vida vitoriosa, para uma vida com propósito, para uma vida abundante em Deus, para uma vida
cheia, plena das abundantes bênçãos do Senhor. E eu falo isso também com o coração de alguém que esteve alguns dias ausente, rodando pelo Brasil, sentando em mesas, conversando com diversos pastores, cidades diferentes, igrejas diferentes, estilos diferentes, mentalidades diferentes, do Sudeste ao Nordeste, e missionários, e mulheres de obreiros, e uma coisa profundamente alegrou o meu coração. O que alegrou o meu coração foi a convicção que estava sendo gerada mais e mais dentro de mim, que nós estamos no caminho certo. Que essa igreja está no caminho certo. De sentar com pastores com seus 80 anos, 70 anos, até 90 anos, contando as suas histórias de igreja como era no passado, como era nos anos 70, 80, 90, e eles relatando e eu dentro de mim agradecendo a Deus, dizendo: Deus, eu sinto que nós estamos no caminho certo. E você não sabe a alegria que saltava da minha alma em ter esta convicção dentro de mim. E nesta noite eu quero que você também faça parte deste grupo de pessoas, desta vida vitoriosa, pois a Bíblia é a fonte para você beber e ter uma vida vitoriosa. A Bíblia é a fonte inesgotável para você beber, para você ter esta vida abundante que eu estou falando aqui na noite de hoje. E eu me entristeço quando uma igreja não tem Bíblia. Eu me entristeço com não vou entrar nesse ponto, falo muito sobre isso, eu me entristeço com os jargões dos pregadores que ficam queimando minutos nos seus jargões para fazer barulho, e o povo não tem Bíblia, não leva para casa conhecimento, não leva para casa profundidade. E o pior, eu me entristeço quando o pregador fala, o homem escuta, mas não coloca em prática. Porque se o homem não colocar em prática aquilo que é falado, a sua vida, ela não tem como ser uma vida vitoriosa. Ela não tem como ser uma vida abundante. Mas eu venho aqui vos afirmar na noite de hoje, para quem quer ter uma vida vitoriosa, olha o que a Bíblia ensina, olha o que eu creio, mas não só o que eu creio, o que a Bíblia de fato ensina, a nossa teologia, a teologia bíblica é que Deus, Ele tem uma salvação para a tua alma, para a tua vida, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos que existe um céu nos esperando. Quem crê nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem um céu me esperando, tem um céu magnífico me esperando, aonde eu vou ver os meus irmãos antepassados que passaram aqui, fizeram história, ou irmãs que ninguém sabe o seu nome, mas lá no céu nós vamos conhecer, sentar, conversar, comer, dialogar, jubilar. Tem um céu nos esperando. E tem mais, a vida sim, ela é de guerras, ela é de conflitos, ela é de batalhas, mas a vida, escute isso por favor, a vida também ela é cheia da manifestação de Deus. A vida ela é cheia dos detalhes ricos e abundantes de Deus trabalhando em nossa vida. A vida de um cristão que ama Deus, de um bem-aventurado, de um abençoado, de um blessed, é a vida de um homem que ele colocou a sua vida nas mãos de um Deus poderoso, e a sua vida tem 1 trilhão de quebra-cabeças desse tamanzinho, e Deus sabe todos os pequenos quebra-cabeças e vai ajuntando tudo, e nada sai do controle, nenhuma peça se perde, e o projeto de Deus final é realizar a obra, o quadro. Quem crê nisso? Diga um amém aí. Sabe o que é a vida? Eu creio que a vida também é de mudanças de vida, transformação, de mentalidade, de pessoas transformadas. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Algum tempo atrás, poucos dias atrás, falou assim: pastor, os pastores antigos não postavam que estava de férias. Eles gostavam de mostrar sofrimento, porque a igreja não estava preparada para o pastor ter férias. E você postou que foi para férias. Eu falei: irmão, na época era proibido os pastores fazer uma caminhada, era tudo gordo. Aí veio o Covid e só empurrou. Só deu um empurrãozinho.
Irmão, mas essa igreja ela é madura, porque nós pregamos aqui nessa igreja que o homem ele tem que descansar. Você crê nisso? Então, curta minhas férias, tá? Amém? Curta, tá tudo em paz. Aleluia. E se você não gostar, eu vou de novo, não tem problema. Aleluia. Porque é uma igreja transformada. É uma igreja lapidada, é uma igreja que entende que os nossos hábitos precisam ser lapidados pelo poder do Espírito, porque a gente vem com coisas da nossa velha vida, dos nossos pais, dos nossos antepassados. E o que eu creio que este homem bem-aventurado é um homem que fica até mais bonito. O homem fica mais bonito. Entra na igreja todo sem jeito, perdido, pinguço. Daqui a pouco ele está com um terno, uma gravata. Nunca colocou um terno, uma gravata na vida. Aí chega aqui e fala todo eloquente, todo bonito. Quem é que faz isso, gente? Quem é que faz isso? Me responda. É Deus. É a obra do Espírito Santo. E sabe o que eu também creio? Eu creio na provisão de Deus para a nossa vida. Eu repito, eu creio na provisão de Deus para a nossa vida. Eu creio no cuidado de Deus. Deus disse para Israel, olha o que Deus disse a Israel, vou tentar aqui memorizar ou parafrasear o texto. Deus disse assim para Israel: eu vou tirar vocês da terra do Egito, e eu vou mandar vocês, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, uma terra de vinhedo, uma terra de fontes, uma terra de água, vai cair chuva do céu, vai ter frutos, ou seja, é um Deus que Ele abençoa. Está na Bíblia, é princípio bíblico. Mas vamos lá bem rápido. 3 pontinhos que eu quero falar com você. Primeiro, eu vejo aqui nesse salmo um homem decidido. Segundo, um homem cheio do prazer de Deus na sua vida. E terceiro, um homem vivendo as bênçãos de Deus. Observe, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Guarde isso, por favor, porque antes do salmista falar que esse homem tem prazer no Senhor, guarda isso, por favor. Antes do salmista falar no verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, antes dele falar do prazer na lei do Senhor, antes do salmista falar que esse homem vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que vai ter frutos e tudo quanto ele fizer prosperará, antes disso, antes do texto falar de prosperidade, o texto vai falar de princípios, de decisões e de nãos que ele vai ter que tomar e falar. Olha o texto. O texto não começa, bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, que está lá perto do ribeiro, e esse homem vai prosperar. O texto não é assim. O texto é desse jeito aqui, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda. Olha aí, tem um não antes do prazer do Senhor. Tem um não antes do versículo 3, que é o versículo profético e lindo e esplêndido. Tem um não. Ou seja, antes de falar do fruto, tem escolhas. Olha aqui, por favor. Antes de falar de prazer, tem decisões. Antes de falar de prosperidade, fala de limites. E tem muita gente que ele quer viver uma vida abundante em Deus, mas não consegue entender esse princípio. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é um homem que vai ter uma vida abençoada, mas é um homem que entendeu limites, regras, princípios, que Deus não abençoa qualquer um e qualquer coisa, que Deus não escreve certos em linhas tortas, que a vida está toda torta e a pessoa fala assim, Deus vai me abençoar, mas está tudo torto. Deus não faz isso. Deus primeiro endireita, depois Ele abençoa, depois Ele realiza. Observa o desejo do mundo para a vida deste homem.
Primeiro, não anda, queria que ele andasse. Segundo, não se detém, queria que ele parasse. Ou seja, ele vai andar, depois ele vai se deter e depois ele vai se assentar. Porque a cultura do mundo também é um progresso de ações, de atitude. Você começa com esse pecadinho e aí você vai aumentando, e depois você se torna um crítico, murmurador, perguntando aonde estarão as bênçãos de Deus e você não consegue encontrá-la. Sabe por que não consegue encontrá-la? Porque não tem palavras de não para o mundo nos seus lábios, no seu coração, na sua vida. C.S. Lewis, um autor britânico, ele disse assim: quando o mundo inteiro corre em direção ao abismo, quem decide correr na direção contrária parece loucos aos olhos da multidão. Olha o que ele disse: o mundo todo correndo a uma direção, a um abismo, correndo num rumo, só que você é decidido, você é esse bem-aventurado. Você está entendendo que a voz do mundo, a voz do povo, não é a voz de Deus. Escuta, a voz do povo não é a voz de Deus, como diz o ditado popular. A voz do povo, geralmente, é a voz do Satanás, é a voz do inimigo. Então, o escritor ele fala assim: quando o mundo inteiro corre em direção ao abismo, quem decide ir na direção ao contrária parece um louco. Mas posso te falar? São esses loucos que viverão as bênçãos de Deus. Porque esses loucos estão obedecendo princípios divinos. Esses loucos estão aqui florescendo. Não vai murchar, não vai cair folha. Tudo quanto ele fizer prosperará. Por que razão? Porque ele decidiu. É um homem decidido. É uma mulher decidida. Escute só. Teve um homem que ele abalou 2 continentes. O nome deles era John Wesley. John Wesley foi um tremendo pregador. E John Wesley, a sua história é o seguinte: o seu pai pastoreava uma igreja. E essa igreja tinha ódio dele, do pai de John Wesley. Ou seja, tinha ódio do pastor. E a igreja se revoltou tanto com o pai de John Wesley, sabe o que a igreja fez? Botou fogo na casa do pastor. Tu crê nisso? Os membros da igreja colocou fogo na casa do pastor, com o pastor lá dentro da casa. E no meio da noite o pastor acorda, a casa incendiando, pegando fogo. Aí ele começa a arrancar os filhos, 8 filhos, e arranca um, e tira outro, e 3, e 4, 5, 6, 7, e faltou só um, pequeno John Wesley. E John Wesley preso no meio das chamas, no meio da fogueira. E de repente alguns irmãos piedosos foram lá, ajudaram, arrancaram John Wesley de dentro do fogo. E aí John Wesley, ainda novinho, tira ele. Isso aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1709. Agora, olha para mim. Imagine se vocês aqui na igreja colocassem fogo na minha casa. Como será que os meus filhos iriam reagir? Ou se colocassem fogo na casa do meu pai, que um dia foi pastor, líder dessa igreja, como eu iria agir ou reagir? Talvez cheios de traumas. Eu nunca mais quero entrar dentro de uma igreja. Nunca mais quero ver esse povo. Olha o que eles fizeram. Mas John Wesley diz que aquele dia, aquele incêndio foi o dia de uma grande mudança na sua vida. Porque no meio daquele fogo e o livramento dele sair com vida, ele disse: ali eu tive certeza que Deus estava me chamando para uma grande obra. Ali eu tive a grande certeza que Deus tinha me escolhido. Ou seja, ele não se revoltou contra Deus. Ele não disse: nunca mais vou servir a Deus. Mas ele era um homem decidido em entender que o homem pode agir de um jeito, mas Deus é soberano e as bênçãos ela vem de Deus. Escuta, a bênção não vem do homem, a bênção vem de Deus.
É Deus quem abençoa. Eu vou repetir, é Deus quem abençoa. Eu vou repetir mais uma vez, é Deus quem abençoa. Eu vou repetir mais uma vez, é Deus quem abençoa. Diga não para o mundo, diga não para o pecado, diga não para as más amizades, diga não para a perversidade deste mundo presente. Diga não, diga, eu sou um homem decidido a viver princípios de Deus, porque eu quero as mãos de Deus na minha vida. Aleluia! Eu quero as mãos de Deus na minha vida. O homem, olha aqui, que diz não ao pecado, às más amizades, aos ambientes pecaminosos, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Eu queria ter 1 hora hoje. Na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, Matthew Henry, ele faz um comentarista bíblico, ele faz a seguinte observação: o prazer do homem na palavra é demonstrado pelo fato dele continuar pensando nela. Quer ter uma vida transformada? É você, tudo na tua vida, você colocar Deus, pensar em Deus, com a lente bíblica, com princípios bíblicos. Um antigo pregador por nome de Bartolomeu Ashwood, ele fez uma linda comparação. Olha a comparação que ele fez. Ele diz assim: essa meditação é semelhante a um animal que rumina um alimento, ou seja, é um animal que ele pega o alimento e ele fica ali, mastigando o alimento, fica ali na boca. Ele não pega o alimento e já engole, já pronto. Não, mas ele coloca o alimento na boca e ele fica ali. Aí ele fala assim: só que o animal fazendo isso, o animal não está percebendo que ele está extraindo do alimento da sua boca nutrientes que já está indo para o organismo e gerando vida, e dando vida, vitamina ao organismo. E também extraindo a doçura do alimento. Ou seja, ele está lá, mas ali está saindo ali nutrientes indo para o corpo, para o sistema e gerando vida. Assim é um homem que vai ser abençoado por Deus. Ele ama a palavra, ele fica comendo a palavra, remoendo, lendo. Aí durante o dia, os nutrientes que geram vida vai indo para o teu organismo, e você tem um domingo, uma segunda, uma quarta, cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, que tal desligar um pouco os seriados da vida, os memes da vida, os reels da vida, acordar de manhã? Olha o conselho: acorda bem cedo, não importa se você tem trabalho ou não, acorda bem cedo. Quando acordar, não pega o telefone, faça uma oração, diga para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim para o dia de hoje? Eu preciso da tua bênção sobre o meu dia. Pega a Bíblia, leia um versículo, leia um texto, vai para o trabalho pensando nesse texto, pensando nesse versículo, vai remoendo. Eu te garanto, vai ter bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Vai ter bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Prazer na lei do Senhor. Repita comigo: prazer em Deus. Estava conversando com um amigo recentemente, e eu até vou dar um conselho aqui para os jovens. Eu quero até fazer uma mudança a partir do mês que vem. Eu faço parte de uma, embora eu seja novo, eu peguei um fim de uma geração que todo mundo na igreja queria ser pregador. Lembra, Tiago? Todo mundo queria ser pregador, cantor, missionário. Hoje, ninguém quer. Todo mundo com seus sonhos, todo mundo com as suas ilusões. Quero fazer isso, quero fazer essa faculdade, quero comprar aquele carro, quero isso, quero alcançar isso, e ter umas metas, e metas. Deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração:
existe prazer em você servir o reino de Deus. Eu vou repetir, existe prazer em você servir o reino de Deus. Eu entrei aqui, não me perdoa se eu não quero expor ninguém, mas eu entrei aqui, acho que foi, não lembro que dia, acho que foi ontem, sexta, não sei. Aí eu entrei, aí estava uma irmã, a irmã Camila estava limpando a igreja, eu disse, meu pai, ela está aqui na igreja limpando sozinha, aí a igreja grande para lá e tal. Aí eu pensei assim, é isso que Deus vê, é isso que Deus vê. Você está servindo e Deus vê. Ei, coloca no seu coração, antes da faculdade, antes do namorado, é dizer, Deus, eu quero ter prazer em Ti, eu quero ter prazer em Te servir, eu quero ter prazer em Te adorar, eu quero ter prazer em cantar, eu quero ter prazer em fazer algo para Ti, eu quero ter prazer em vir para o culto, em cantar no grupo de louvor, em aprender uma música, eu quero ter prazer em trazer um papel, em trazer a água, eu quero ter prazer em servir a Deus, porque isso é bom. E lá vai o homem me servindo. Aleluia. Aleluia. Mas o homem, ele é mais ou menos assim. Olha aqui para minha mão. Ele quer segurar tudo na mão, assim. Aí hoje eu me deparei com uma frase que eu havia me esquecido, ou melhor, uma colocação que eu havia me esquecido. Escuta isso. Houve uma mulher, por nome de Corrie ten Boom, sobrevivente dos campos nazista, lá na Alemanha. Ela não era judia, ela era uma holandesa, ela escondia judeus dentro da sua casa, ela foi pega com seu pai, com a sua irmã, e foi jogada nos campos de concentração, e mataram a irmã dela, o pai dela, a mãe dela, mataram tudo. Aí já no auge dos seus 80 e poucos anos, ela chega diante de um pastor, e ela fala assim, pastor, eu tenho uma mensagem para lhe entregar. E ela fala assim, pastor, faça assim com as mãos. Aí ela fala assim, uma mulher sobrevivente dos campos nazistas, ela fala assim, eu vou te dar um conselho. E eu achei esse conselho fenomenal. Ela fala assim, nunca segure firme com os dedos bem fechados os seus sonhos, nem a sua família, nem o seu dinheiro, nem a sua casa, nem o seu green card, nem a sua cidadania. Não segure nada firme, porque isso não dá prazer, e Deus quer te encher de prazer, mas para Ele te encher de prazer, você tem que conhecer Ele, e para você conhecer Ele, Ele vai ter que quebrar os seus dedos para você soltar aquilo que você ama. Ele vai ter que forçar e você segura. Isso é meu. Aí Deus vai, isso não é prazer. Eu quero que você conheça prazer na vida. Aí Ele vai quebrando. Aí ela fala assim, olha, tudo que você tem na vida, segure gentilmente, porque se Deus pedir, você já está pronto para entregar. Aleluia, aleluia. A sua vida é de Cristo, a sua vida é de Cristo, a sua vida é de Cristo, a sua vida é de Cristo. Você deseja que Cristo faça o que Ele acha melhor para a tua vida? Eu vou repetir, você deseja que Deus faça o que Ele pensa, o que Ele acha melhor para a tua vida? Você tem essa coragem? Você tem essa coragem? Mas estou chegando no ponto que eu mais queria chegar, mas o horário já foi. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não, e tudo quanto fizer, prosperará. Vamos aqui ponto por ponto bem rápido. Plantada. O que é plantado? Plantada, sinônimo de estabilidade, junto a ribeiros de água, ou seja, é uma fonte constante. Então é alguém que tem estabilidade, junto a águas, fonte constante, fruto, ou seja, produtivo. Ei, você quer ser produtivo? Você quer ter estabilidade?
Você quer ter fonte constante? Olha o texto, na estação própria, ou seja, é o tempo correto de Deus, é o relógio de Deus, é o cronograma de Deus, é o tempo divino na tua vida. Não é você que gera quando quer, é Ele que gera em você quando Ele quer. Então não se afobe. E tem mais, prosperará, ou seja, é uma vida que está avançando debaixo da direção de Deus. Então escute, por favor. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando apenas, repito, apenas sobre dinheiro. Eu estou falando que prosperidade aqui abrange a tudo, abrange a provisão de Deus, Deus abrir portas, Deus fazer coisas prosperar, Deus lhe dar oportunidades. Irmão, eu vou ser vulnerável agora. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo no Brasil. Eu não gosto de traduzir. É uma coisa que eu não gosto. Eu queria fazer uma vez para ver se eu ia conseguir. Eu não gosto. E eu estou no Brasil assim, triste, enfim, não gosto de traduzir. E aquela pressão, aquela coisa. E ele prega num ritmo, eu prego no outro. E eu estou assim e tal. Eu falei, Deus, é a última vez que eu venho para o Brasil, eu não quero traduzir nunca mais. E um pessoal, tem uns eventos grandes ligando, e eu não quero, e tal. E eu com uma mentalidade, e eu chego na igreja, e eu sento, e eu... Irmão, tivemos um culto num sábado só para pastores. Eu não sei quantos pastores tinham, uns 1000 pastores ou mais. A glória de Deus desceu, os pastores chorando. Aí eu sentei, e quando eu sentei, veio um garoto, colocou a mão no meu ombro e falou assim, ele falou desse jeito assim para mim: não é em vão servir a Deus, continue fazendo. Não é em vão servir a Deus, continue fazendo. E falou outras coisas, mas eu vou guardar para mim. Não é em vão que você faz para Deus, continue fazendo. Eu vou repetir, não é em vão dizer não para o mundo, para as amizades, continue dizendo não, porque vai gerar em você estabilidade, fonte, produtividade, tempo certo, perseverança, vai produzir em você, sabe o quê? Frutos maravilhosos. Aleluia, 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 aleluia. Olha isso, começa a encerrar. Josué capítulo 1, versículo 8. Tem uma conexão, Josué, com o texto que acabamos de ler. 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita dia e noite. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha a conexão do Salmo 1 a Josué. Medita dia e noite. Aí Josué, medita dia e noite. Salmos, medita dia e noite, tenha prazer e vai prosperar. Josué, medita dia e noite e vai prosperar. Ou seja, existe uma prosperidade que nasce de uma vida que entende o que é Existe uma prosperidade de alguém que ama servir a Deus. Existe. Aleluia, 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 aleluia. Quanto mais a palavra de Deus entra em mim, mais eu vou tendo prosperidade. Sabe aonde? No relacionamento com a minha esposa. Quanto mais eu medito na lei de Deus, de dia e noite, mais amizades eu tenho, porque eu não sou mais egocêntrico. Quanto mais eu medito, mais sabedoria eu vou ter para criar os meus filhos. Quanto mais eu medito, mais ânimo eu tenho para trabalhar, porque a paz reina na mente. Quanto mais eu medito, as minhas prioridades vão mudando, as minhas vaidades vão sendo eliminadas,
As minhas ansiedades vão sendo eliminadas, a minha visão do futuro ela vai mudando, mas a palavra, sabe o que ela faz? Ela vai me dando sabedoria, ela vai me transformando para mim viver uma vida abundante. Então não é uma vara de mágica, não é uma unção de um óleozinho na testa, é a palavra de Deus para a tua vida. É a palavra de Deus para a tua vida, que vai gerando você conhecimento, e uma vida plena, e uma vida abundante. Encerro agora. Olha só esse texto que eu me deparei hoje. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Se falando de Uzias. Porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, em quem buscou ao Senhor, e Deus o fez prosperar. Olha aqui, Uzias, ele buscou a Deus, e Deus o prosperou. Sabe o que Deus fez na vida de Uzias? Olha o que Deus fez, coisas extraordinárias. Venceu guerras, construiu torres, fortificou Jerusalém, desenvolveu a agricultura da nação, organizou um belo exército. O nome de Uzias se espalhou, e todo mundo falava da grandeza de Uzias. Repito, ele buscou ao Senhor, e Deus o prosperou. Mas olha o perigo, porque no capítulo 26, versículo 16, diz assim: mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Enquanto ele era fraco, ele buscava, ele ficou forte, ele se exaltou. Enquanto ele era fraco, ele se humilhava. Talvez é profético o que eu estou dizendo agora para alguém. Lembra quando você estava em cima de uma cama, entre a vida e morte, e você dizia: preciso de Deus. Saiu e se esqueceu disso? Lembra-se. Pega essa palavra. Enquanto ele precisava, dependia, ele estava lá. E talvez um dos maiores desafios não é servir a Deus quando não temos nada, é servir a Deus quando temos tudo. Um dos maiores desafios é servir a Deus quando está tudo em abundância. Tudo bom. Agora um outro texto, encerro. Na terceira epístola de João, no seu único capítulo, versículo de número 2, João escreve para Gaio, e olha o que João diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu vou ler de novo, olha o texto, olha para o telão. Amado, desejo que te vá bem em todas as e que tenhas assim como vai bem a sua alma. Ou seja, João sabia porque no versículo 3, olha o que diz o versículo 3: os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. Ou seja, Gaio andava na verdade. Então, volte para o versículo 2. Então, João sabia que Gaio andava na verdade. Aí ele fala assim: e eu desejo, olha o equilíbrio, que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como está aí na tua alma. Hey, aleluia, aleluia, aleluia. Eu desejo que você tenha saúde. Eu desejo que você se dê bem em tudo, como a tua alma já está bem diante de Deus. Ou seja, a tua alma bem diante de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai abençoando. Aleluia, aleluia. Assim como vai bem a tua alma. Ou seja, essa é a prosperidade que eu desejo para a tua vida hoje. Eu quero que a tua alma prospere. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, lembrando, meditando nessa palavra quando você for trabalhar amanhã cedo. E você acorde pensando nessa palavra. O meu desejo é que o teu casamento
prospere a tua saúde, que as portas se abram. Olha, volto para o Salmo 1. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tem uma lição fenomenal aqui que eu encerro agora. Repito, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha o segredo. A árvore não corre atrás dos frutos. Não. Olha aqui. Aqui está o tapete. Fechou? O tapete é a fonte. A árvore está em cima da fonte. Está aqui. Bebendo, dizendo não ao mundo, aos prazeres. Mas a árvore tem um desejo de ter frutos. A árvore não faz assim, ó. Quero frutos. E sai da fonte. Não. A árvore está aqui, ó. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Por que vai vir? Por causa de mim? Não, a fonte. A fonte. A fonte, meu irmão. A fonte. Mas eu quero. Não saia da fonte. Obedeça a princípios, medite na lei de Deus de dia e de noite. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Vai vir o fruto, as folhas não vão cair. Tudo que você fizer, você vai prosperar por causa da fonte. Por causa da fonte. Por causa da fonte. Mas não, eu quero prosperar, eu quero portas, eu quero oportunidades, eu quero chegar lá. Deus está dizendo, fica na fonte, vai criar raízes em você, vai criar raízes em você. Na fonte você vai ter prazer na minha palavra. Na fonte você vai ter prazer na minha palavra. Na fonte você vai ter prazer na minha palavra. Então lição de número 1, encerra agora. O homem decidido, ele sabe dizer não. Essa vida não me pertence. Essa vida não é minha. O homem decidido é como o apóstolo Paulo. Eu decidi gastar a minha vida para Deus. Eu decidi gastar a minha vida para Deus. Segunda lição, o homem com prazer no Senhor, ele sabe onde beber, ele sabe a fonte. Ele sabe a fonte. E terceiro, é um homem que vai viver a prosperidade do Senhor, porque ele começa a produzir aquilo que Deus está plantando dentro dele, que Deus está gerando dentro dele, que Deus está fazendo dentro dele. E você percebeu que não é nada nosso? A única decisão nossa é a primeira: não ao mundo. E aí vai gerando prazer. E aí a folha não vai cair, não é por causa de você, é por causa dele. Os frutos vão vir, não é por causa de você, é por causa dele. A bênção vai vir, não é por causa de você, é por causa dele. Aleluia! Aleluia! Fecha os teus olhos, fica de pé comigo, vamos encerrar. Eu ia pedir para cantar um hino, mas não dá mais tempo. Mas eu quero orar por você. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Repito, eu queria ter 1 hora hoje, mas quando eu voltar, eu vou voltar animado, tá? Eu vou voltar animado, eu tenho certeza. Mas fecha os teus olhos aonde você está. Se existem decisões para tomar, amizades para você romper, mundo pecaminoso para você dizer não, 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 não e não. Hoje é o dia de você sair daqui decidido a dizer não, decidido a dizer eu quero o prazer do Senhor. Não importa se é limpar a igreja, não importa se é ler Bíblia o dia todo, não importa não importa, eu só quero ter prazer, porque a coisa mais bela da vida é você ter uma vida cheia de prazer em Deus. Eu quero orar por você. Pai Celeste, essa pessoa que foi tocada por esta palavra, essa pessoa que está com o coração trêmulo diante da tua palavra, essa pessoa cheia de interrogações, de questionamento,
de decisões tão difíceis na vida, eu quero te pedir nesta noite que este verso não saia da mente desta pessoa durante essa semana. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Que essa pessoa não se detém, não se assenta, que essa pessoa não tem reunião, mas que essa pessoa tenha uma vida abundante em Ti. Eu te peço que essas decisões agora, ó Pai, que o Teu Espírito venha impulsionar este coração a dizer não aos escarnecedores, ao dizer não a este mundo, a dizer não às tentações da carne, para que essa pessoa venha prosperar, venha triunfar, venha ter uma vida transformada, abundante em Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço por esta fonte transbordante que vem do Teu céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.